Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu queria alguns minutos da sua atenção, você que me ouve em algum lugar. Você vai perceber nesta mensagem que os planos que Deus ele tem para a sua vida, os projetos que Deus ele tem na sua vida, é muito maior do que você possa imaginar. É muito maior do que passa no teu coração. O propósito que Deus ele tem na sua vida é muito maior que teus planos, são muito maior que os teus sonhos. Olha o que diz aqui no profeta Isaías 55:8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Percebe aqui, queridos irmãos, que o nosso pensamento é totalmente o contrário do pensamento de Deus. O nosso pensamento nunca vai se encaixar na realidade espiritual da palavra. O nosso pensamento nunca vai se entrelaçar, nunca vai se difundir. O nosso pensamento ele nunca vai estar de acordo com o pensamento do Todo-Poderoso. Porque Deus pensa de uma forma com relação a você que me ouve. Mas certamente você que me ouve, como a mim também, nós nunca pensamos de acordo com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Por quê? Porque nós pensamos sempre de forma pequena. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Porque naquilo que nós pensamos, é por aquilo que nós lutamos. Mas nem sempre o que nós pensamos, aliás, a maioria do que nós pensamos, nunca está de acordo com relação aos pensamentos que Deus pensa com respeito a cada um de nós. Aquilo que nós pensamos nunca está de acordo com a realidade espiritual. Por isso que ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. A gente pensa e luta por aquilo que pensamos, mas nem sempre nós conseguimos ou alcançamos aquilo que está de acordo com nossos pensamentos. Porque uma coisa é o que nós pensamos a nosso respeito, outra coisa é o que Deus pensa com respeito a cada um de nós, ou com relação a cada um de nós. Nós pensamos em pequenas metas, nós pensamos em pequenos projetos, nós pensamos em pequenos propósitos, e a gente traça aquele pequeno pensamento, a gente traça uma meta por aquele pequeno projeto, por aquele pequeno propósito, e começa a mergulhar, lutá-la, ou buscar por aquele pequeno propósito que sonhamos. Mas aí ele diz: nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. A gente traça um pequeno percurso, um pequeno projeto, um pequeno propósito e começa a lutar por aquilo. E nem sempre a gente tem sucesso nas coisas de acordo com aquilo que pensamos. Por quê? Porque aquilo ali que pensamos, o fato do nosso pensamento não estar de acordo com o pensamento de Deus, muitas coisas que a gente pensa conforme a nossa mentalidade humana, como não se encaixa na realidade de Deus, Deus não vai permitir que dê certo, porque a gente traça um pequeno caminho, a gente traça determinadas metas que não estão de acordo com o pensamento que Deus tem a nosso respeito, e aí Ele não permite dar certo, porque aquele pensamento pequeno não está de acordo com o pensamento dele. A gente pensa num propósito de pequeno período, a gente pensa num propósito de um curto caminho, a gente pensa num propósito e a gente já quer colocar em prática imediato, porque nós somos assim. Todo ser humano é assim. A gente pensa em algo e já quer colocar em prática, já quer que aconteça. Esse é o propósito que é pensado e que nós queremos colocar em prática de curto período. Esse é o propósito do homem. O homem sempre quer colocar em prática um propósito num curto período. Só que Deus vai sempre nos levar por um caminho mais longo.
Deus vai sempre nos levar num caminho mais extenso. Deus vai sempre nos levar por um caminho onde Ele vai fazer com que a gente ande um pouco mais, porque o nosso propósito é pequeno para nós mesmos, mas o propósito que Ele tem na sua vida é muito maior do que o teu sonho, é muito maior do que você pensa, é muito maior do que o teu propósito. Então não é que Deus demora, não é que Deus atrasa. Se parece estar demorando, não é que está demorando, é que Deus está caprichando no que Ele vai fazer por você. Quanto mais longo for o caminho, maior é a vitória de Deus na vida daquele alguém que por Ele está esperando. Talvez você está percorrendo um percurso ou um longo caminho, aonde você deve dizer: pastor, por que demora tanto? Porque a gente tem que lutar tanto para acontecer. Com Deus é assim mesmo. Quanto mais longo o caminho, maior é a vitória. Um tempo atrás, queridos irmãos, eu disse em Cubatão, saí aqui de Limeira, Cubatão, com a minha esposa e uma obreira, a gente fomos fazer ou realizar um culto lá numa igreja em Cubatão, e a gente tinha descido toda a serra. E quando nós havíamos descido toda a serra, de repente o Espírito Santo nos fez subir toda a serra de novo, faltando 5 minutos para chegar na igreja. Na hora eu não entendi nada, mas eu abri a Bíblia e Deus me levou exatamente nesta mensagem, Isaías 55, 8, 9. E o Espírito Santo entrou naquele carro e eu comecei a vir as lágrimas. E Deus falou para mim: sabe por que eu estou levando vocês pelo caminho mais longo ou pelo caminho mais distante? Para mostrar que uma coisa é o propósito de vocês, outra coisa é o meu propósito que eu tenho na sua vida. Então o propósito de Deus na vida de alguém, Ele vai sempre nos levar por um caminho mais longo. E eu guardei aquilo comigo. O propósito de Deus, Ele vai sempre fazer a gente andar um pouco mais. Porque aquilo que sonhamos, que planejamos, o propósito do coração humano é muito pequeno perto do propósito que Deus tem na vida de cada um. Então, se Deus está te levando pelo caminho mais longe, se aos teus olhos está demorando, se Deus está te levando pelo um caminho mais, eu diria um pouco mais distante, não é que é distante, é porque nesse caminho que Deus traçou para você, nesse propósito, nesse projeto, há coisas grandes da parte de Deus esperando por você, para que Ele possa fazer acontecer na sua vida. É que a gente pensa e já quer que aconteça num pequeno período ou num curto espaço de tempo. Mas uma coisa é aquilo que pensamos com respeito a nós mesmos. Outra coisa é aquilo que Deus pensa com relação a cada um de nós. Aquilo que pensamos a gente quer que aconteça num curto período. Mas aquilo que Deus pensa a respeito de cada um, inclusive a seu respeito, você que me ouve, não vai acontecer num curto período. Vai acontecer no espaço de um longo caminho, ou no espaço de um longo período, porque esse longo período que alguém vai percorrer, ou esse longo caminho pelo qual Deus vai fazer com que alguém ande por ele, é o tempo o qual Deus vai estar preparando esse alguém, para lá no final desse longo caminho, esse alguém possa viver o propósito que Deus tem para esse próprio. Então não questione, não reclame, não murmure, simplesmente ande de acordo com aquilo que Deus está te propondo. Uma coisa eu te asseguro: Ele tem projeto e propósito para cada um que me ouve agora. E o que Ele tem para você é maior do que o que você sonha. O que Ele tem para você é maior do que o que você está vivendo. O que Ele tem para você é maior do que o que você está buscando, é muito maior. Por isso que alguns dos nossos planos e projetos não dão certo, porque são pequenos. E o que Deus preparou para você é muito grande. Mesmo que seja no espaço de um longo caminho, mesmo que o que Deus tem para você seja no espaço de um período mais longo, não importa que seja mais longo o caminho. Simplesmente viva dia após dia. E deixe que o resto de Deus Ele vai fazer por você. O que Deus tem para você é maior do que teus projetos, é maior do que teus pensamentos, é maior do que teus sonhos. Então não é que Deus demora, Deus Ele chega na hora certa. A gente sempre quer as coisas dentro do nosso tempo, mas o propósito de Deus com alguém, o projeto de Deus com alguém nunca vai acontecer dentro do nosso tempo, vai acontecer no tempo dele. Aliás, Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, é o que está escrito aqui, ó. Há tempo para todo propósito. Está aqui. Há tempo para todo propósito. Para tudo há um tempo. Olha o versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos
mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Talvez você até está no caminho, mas não significa que vai acontecer no período de um curto prazo. Talvez você está no caminho, mas não significa que vai te acontecer no período de um curto caminho, não. Você está no caminho, mas não vai acontecer no tempo que você quer. Vai acontecer no tempo dele. É no período de um longo caminho, de uma longa caminhada. É o tempo que Deus está preparando para que as coisas aconteçam tudo no tempo dele. É o que diz aqui no 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. O caminho que nós traçamos, o propósito ou o projeto que nós traçamos para nós mesmos, vai nos colocar em uma determinada posição, a qual nunca vai se entrelaçar, ou nunca vai estar de acordo com a posição que Deus preparou para cada um. Então nem sempre o propósito que traçamos, as metas que traçamos, vai acontecer como esperamos, como queremos. Porque uma coisa é aquilo que traçamos com relação a nós mesmos. Outra coisa é o que Deus tem preparado para cada um. Uma coisa é aquilo que sonhamos para nós. Outra coisa é o que Deus sonha para cada um. Uma coisa é aquilo pela qual nós lutamos conforme nossos pensamentos. Outra coisa é aquilo que Deus tem preparado para cada um conforme o pensamento dele. E nunca vai acontecer conforme nós pensamos, conforme nós traçamos, conforme nós lutamos, conforme nós queremos. Vai acontecer como Deus quer, como Ele planejou, como Ele pensou, como Ele sonhou. Porque os pensamentos dele é mais alto do que os teus pensamentos. Os caminhos dele é mais alto que o teu pensamento. Tu está pensando em ocupar uma determinada posição. Só que Deus está pensando em te colocar num lugar muito mais alto. Tu está pensando em alcançar aquilo que tu sonhou. Só que Deus vai te levar muito além. Não é onde tu sonhou. É aquilo que Deus sonhou para você. Tu está pensando em alcançar aquilo que tu colocou no teu coração. Mas não é o que tu colocou no teu coração. É o que há no coração de Deus para que aconteça na sua vida. Não é aquilo que você traçou e está lutando para te acontecer. Mas é o que Deus preparou para que você possa viver lá na frente. Mesmo que seja num período de um longo caminho. Nunca vai ser no intervalo de um curto caminho. Ou de um curto prazo como você pensa. Vai acontecer sempre no prazo de Deus, no tempo de Deus. Porque aquilo que Ele preparou para alguém não vai acontecer dentro do tempo que alguém espera. Vai acontecer dentro do tempo que Ele preparou. Dentro do tempo que foi preparado por Ele. Porque o tempo pertence a Ele. O tempo é dele. Então é dentro do tempo dele que vai acontecer. Não é dentro do tempo desse ou daquele. É dentro do tempo do Todo-Poderoso. Como diz a palavra. Há tempo para todas as coisas. Meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então não é o que você pensa. Não é o que você sonha. Não é aquilo que você está imaginando. É muito maior do que o que você possa imaginar. Porque é o que Ele preparou para você. E não aquilo pelo qual você acha que vai te acontecer do teu jeito. Não é aquilo que você traçou e está lutando por aquilo que você acha. É aquilo que Deus acha a teu respeito. Não é aquilo que você está pensando conforme o teu pensamento natural. É conforme o pensamento do Espírito Santo a teu respeito. Não é o teu pensamento, mas é o pensamento de Deus. Não é o que você acha, mas é o que Deus acha. Não é aquilo que você está buscando pela tua própria capacidade, mas é aquilo que para você foi preparado pelo Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa entender que as coisas que Deus prepara para alguém nunca vai acontecer no intervalo de um curto período. Vai acontecer sempre no intervalo de um longo período. Porque com Deus é assim. É um longo período, só que a vitória também é grande. É um longo período, mas é o período em que esse alguém vai sendo preparado. É um longo período, mas é aquilo que ele pensa a teu respeito. E não aquilo que você pensa com relação a si próprio. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.